Biografia de Clarice Lispector. Clarice Lispector, nascida em 1920 e faleceu em 1977, foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha. Infância e adolescência. Clarice Lispector nasceu na aldeia de Chechny, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Era filha de Pinkaus e Mania Lispector, casal de origem judaica que fugiu de seu país diante da perseguição dos judeus durante a Guerra Civil Russa. Ao chegarem ao Brasil, fixaram residência em Maceió, Alagoas, onde morava Zaina, irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o nome. Nascida Raya Pink-Rasovnova Lispector, passou a se chamar Clarice. Depois, a família mudou-se para a cidade do Recife, onde Clarice passou sua infância no bairro de Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Foi aluna do grupo escolar João Barbalho, onde fez o ensino primário, estudou inglês e francês e cresceu ouvindo o idioma de seus pais, o Yiddish. Ingressou no ginásio pernambucano, o melhor colégio público da cidade. Com 12 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. Ingressou no colégio Silvio Leite, onde terminou o ginásio. Era frequentadora assídua da biblioteca. Em 1941, a Clarice ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como redatora da Agência Nacional. Depois, passou para o jornal À Noite. Em 1943, casou-se com seu amigo de turma, Mauri Gurgel Valente. Em 1944, formou-se em Direito. Primeiro livro. Em 1944, Clarice publicou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada no mundo da adolescência que abriu uma nova tendência na literatura brasileira. O romance provocou verdadeiro espanto na crítica e no público da época. Sua narrativa quebra a sequência do começo, meio e fim, assim como a ordem cronológica, e funde a prosa e a poesia. A obra Perto do Coração Selvagem teve calorosa acolhida da crítica e no mesmo ano recebeu o prêmio Graça Aranha. Viagens e novas publicações. Ainda em 1944, Clarice Lispector acompanhou seu marido, diplomata de carreira, em viagens fora do Brasil. Sua primeira viagem foi para Nápoles, na Itália. Com a Europa em guerra, Clarice ingressou como voluntária na equipe de assistentes de enfermagem do Hospital da Força Expedicionária Brasileira. Em 1946, morando em Berna, Suíça, publicou O Lustre. Em 1949, publicou A Cidade Sitiada. Neste mesmo ano, nasceu seu primeiro filho, Pedro. Dedicou-se a escrever contos e em 1952 lançou alguns contos. Depois de 6 meses na Inglaterra, em 1954, o casal foi para Washington, Estados Unidos, onde nasceu seu segundo filho, Paulo. Neste mesmo ano, seu livro Perto do Coração foi publicado em francês. Jornalismo e literatura infantil. Em 1959, Clarice se separou do marido e retornou ao Rio de Janeiro, acompanhada de seus 2 filhos. Logo começou a trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino.
Em 1960, trabalhou no Diário da Noite, com a coluna Só para Mulheres, e nesse mesmo ano lançou Laços de Família, um livro de contos que recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1967, publicou O Mistério do Coelhinho Pensante, seu primeiro livro infantil, que recebeu o Prêmio Calunga da Campanha Nacional da Criança. Neste mesmo ano, a dormir com um cigarro aceso, Clarice Lispector sofreu várias queimaduras no corpo e na mão direita. Passou por cirurgias e vivia isolada, sempre escrevendo. No ano seguinte, publicou crônicas no Jornal do Brasil. Clarice passou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Era considerada uma pessoa difícil. Em 1976, pelo conjunto da obra, Clarice ganhou o prêmio do X Concurso Literário Nacional de Brasília. Última publicação em vida. Em 1977, Clarice Lispector escreveu Hora da Estrela, sua última obra publicada em vida, na qual conta a história de Macabeia, uma moça do interior em busca de sobreviver na cidade grande. A versão cinematográfica desse romance, dirigida por Suzana Amaral em 1985, conquistou os maiores prêmios do Festival de Cinema de Brasília e deu luz à atriz Marcélia Cartucho, que fez o papel principal. O troféu Urso de Prata em Berlim em 1986. Características da obra de Clarice Lispector. Clarice Lispector fez parte da terceira geração modernista, ou geração de 45, época de renovação das formas de expressão literária na prosa e principalmente dos gêneros conto e romance. Em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estado de alma, a escritora utilizou recursos técnicos modernos como análise psicológica e o monólogo interior. Clarice é considerada uma escritora intimista e psicológica, mas sua produção acaba por se envolver também em outros universos. Sua obra é também social, filosófica e existencial. As histórias de Clarice raramente têm começo, meio e fim. Sua ficção transcende o tempo e o espaço, e os personagens em pontos em situações limites. São com frequência femininas, quase sempre situadas em centros urbanos. Clarice nunca aceitou o rótulo de escritora feminista. Apesar disso, muitos de seus romances e contos têm como protagonistas personagens femininas, entre elas Joana, de Perto do Coração Selvagem, Virgínia, de O Lustre, Lucrécia Neves, de A Cidade Sitiada, e Macabeia, de A Hora da Estrela. As cartas de Clarice Lispector. Clarice Lispector viveu quase 2 décadas fora do Brasil e escreveu muitas cartas aos amigos, e com um olhar cosmopolita, ela fala sobre os absurdos do cotidiano, as agruras da condição humana e as banalidades da vida. Suas cartas foram reunidas na obra Todas as Cartas, publicada em 2020. A amizade que manteve com o escritor Fernando Sabino também foi registrada no livro Cartas Perto do Coração, de 2001, que revela uma profunda ligação entre os dois. As cartas dela foram enviadas de Berna e de Washington, onde morou. Nelas, Clarice revela uma série de frustrações por estar longe de casa. Clarice Lispector faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1977, vítima de um câncer de ovário, um dia antes do seu aniversário. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju. Obras de Clarice Lispector. Perto do Coração Selvagem, romance, de 1944. O Lustre, romance, de 1946. A Cidade Sitiada, romance, de 1949. Alguns Contos, que é um livro de contos, de 1960. Laços de Família, que também é um livro de contos, de 1960. A Maçã no Escuro, livro de romance, de 1961.
A Paixão segundo G.H. é um livro de romance de 1961. A Legião Estrangeira, Contos e Crônicas, livro de 1964. O Mistério do Coelho Pensante, literatura infantil, 1967. A Mulher que Matou os Peixes, literatura infantil, de 1969. Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que é um livro de romance, de 1969. Felicidade de Clandestina, que é um livro de contos, de 1971. Água Viva, livro de romance, de 1973. Imitação da Rosa, que é um livro de contos, de 1973. A Via Cruz do Corpo, que é um livro de contos, de 1974. A Vida Íntima de Laura, que é um livro de literatura infantil, de 1974. A Hora da Estrela, que é um livro de romance, de 1977. E A Bela e a Fera, contos, 1978. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal, porque eu tô trazendo sempre novidades para vocês. Boa leitura e até o próximo vídeo.